Olá, eu sou o professor Eduardo Rolim de Oliveira. Estou aqui para falar nesse primeiro vídeo da série de aposentadoria Ontem, Hoje e Amanhã sobre as gerações de aposentados. As gerações de aposentados é um conceito que eu criei em 2014 para discutir exatamente a aposentadoria dos servidores públicos, pois era importante simplificar essa discussão, pois são muitas regras, é muito complexo. Assim sendo, eu criei esse termo, as gerações de aposentados, que nada mais é do que uma forma de simplificar seu posicionamento nas regras de previdência. Se você entrou no serviço público antes de 2019, antes da emenda constitucional número 103, você estará dentro de uma dessas quatro gerações aqui. E para entender qual geração você está, são duas datas especificamente que devem ser observadas. A data de 2003, 31 de dezembro, a data de 2013, que é o dia 3 de fevereiro, e finalmente se foi antes da última emenda constitucional, que eu já disse, em 2019. Qual a diferença entre essas quatro gerações? A diferença é aquilo que foi determinado pela Emenda Constitucional 41, lá de 2003, que é o direito ou não à aposentadoria integral com paridade. Todos os servidores públicos que ingressaram no serviço público antes de 1º de janeiro de 2004, ou seja, até 2003, eles têm a expectativa de ter o direito à aposentadoria com paridade, aposentadoria integral com paridade. O que é aposentadoria integral com paridade? Significa que quando você estiver aposentado, o seu contra-cheque será essencialmente o mesmo do contra-cheque de ativo. No nosso caso, o mesmo vencimento básico, a mesma retribuição por titulação. E a paridade significa que os reajustes serão também os mesmos, pois quando reajustar o VB e o RT dos ativos, também incidirá no RT e no VB dos aposentados. Isso significa aposentadoria integral e paridade. O seu contra-cheque de aposentado, o primeiro, é essencialmente o mesmo do último contra-cheque de ativo, com exceção daquelas rubricas que só os ativos recebem. Mas qual a diferença entre a primeira e a segunda gerações? A diferença é o fato de que os da primeira já estavam aposentados ou tinham direito a estar aposentados no dia 31 de dezembro de 2003. Existem vários tipos de aposentadoria, eu compilei todos numa só regra, porque basicamente essas pessoas todas estão provavelmente aposentadas hoje, já se passaram 23 anos desde então. Já os da segunda geração, eles entraram no serviço público antes de 2003, antes de 2004, né, antes de 31 de dezembro de 2003, e não se aposentaram ainda, mas poderão ter aposentadoria integral com paridade, desde que cumpram todas as regras de aposentadoria integral, que eu vou citar num outro vídeo desse canal, como você verá depois. Importante dizer que esse direito ele existe, mas ele não está garantido, por isso eu recomendo que você verifique o próximo vídeo do canal. Aqueles que entraram ao contrário, depois de 1º de janeiro de 2004, esses com certeza não têm o direito à aposentadoria integral e paridade. Eles vão se aposentar pela média das remunerações e depois da emenda constitucional de 2019, por 100% das suas remunerações. A média desses 100% lhe dará o direito, o provento de aposentadoria. A questão é, qual a diferença entre a terceira e a quarta gerações? A diferença se dá em relação ao limite do regime geral, do teto do regime geral de previdência social, o teto do INSS, que neste ano atual, de 2026, está em R$ 8.400. Aqueles que ingressaram antes de 3 de fevereiro de 2013, eles têm a possibilidade de ter uma média superior a esse valor de R$ 8.400. Podem ter média de 12, 15, 18, 25 mil reais, e esse será seu provento de aposentadoria inicial. Já aqueles que ingressaram após o dia 4 de fevereiro de 2013, eles não têm esse direito, eles só podem contribuir até R$ 8.400, mesmo que ganhem bastante a mais do que isso, como é o que acontece com a maior parte dos professores federais, porém, só poderão também se aposentar, no máximo, pelo regime próprio de previdência, com R$ 8.400. Como que eles farão para ter uma remuneração superior a essa na aposentadoria é assunto que você verá em outro vídeo desse canal. O importante é se posicionar e entender
em qual geração você se encontra. Como eu disse, quem entrou no serviço público antes de 2019 deve estar em uma dessas 4 gerações. Mas 2 atenções são necessárias. A primeira, a União Federal não necessariamente reconhece o direito à data de ingresso no serviço estadual ou municipal. Muitas vezes é necessário buscar isso na justiça. Procure seu advogado, procure seu sindicato. E há um segundo ponto bastante importante a se observar. Após a emenda constitucional criar o regime de previdência complementar e a FUNPRESP, ele também criou janelas para a migração. Então, vários professores da terceira geração migraram para a quarta. Eles abriram mão do seu direito de uma aposentadoria superior ao teto do regime geral para entrar no regime de previdência complementar. Cerca de 2.000 professores fizeram isso. Então, é importante que você se situe em qual dessas 4 gerações de aposentados você está, pois isso definirá a sua regra de aposentadoria e quanto você receberá ao final do tempo de trabalho. Agora, se você entrou no serviço público depois de 2019, após a emenda constitucional 103, você está na 5ª geração. As pessoas da 5ª geração são pessoas que estão nas regras permanentes da Constituição. Tem o seu tempo de contribuição definido, a sua idade mínima definida, e isso você verá também num próximo vídeo nesse canal. E eles não têm regras de transição que os que entraram antes têm. E por isso a diferença entre a 4ª e a 5ª geração. A 5ª geração é basicamente as mesmas regras do INSS. A 6ª geração não existe ainda. Ela virá depois, se uma lei complementar que já está prevista na emenda constitucional 103 vier a mudar todas as regras e benefícios. Agora, se a gente vai falar de professores federais, que é o que nós estamos tratando nesses vídeos, nós temos que dividi-los em 2 grupos. Os professores do magistério superior, aqueles que não têm direito à aposentadoria especial e, portanto, se aposentam praticamente com as mesmas regras dos servidores públicos em geral, e aqueles professores que têm direito à aposentadoria especial, que são os que trabalham na educação infantil, ensino fundamental e médio, que têm direito à redução de tempo de contribuição e de idade, ser comparados com os do magistério superior. Aí você pode estar pensando, 2 carreiras, magistério superior e EBTT, são as regras para elas. Não. Regra de aposentadoria não é definida por carreira, é definida por função e trabalho. Portanto, nem todos os professores do EBTT necessariamente terão direito à aposentadoria especial. Observe os outros vídeos, assista, compartilhe, curta os vídeos do nosso canal. Em caso de dúvida, nos procure. Mas uma coisa importante deixar claro, tudo isso que eu falei pode vir a mudar com uma lei infraconstitucional. A desconstitucionalização da Previdência é um problema muito sério que foi criado na última reforma da Previdência. E nós temos que prestar muita atenção nisso. Mas para não dizer que eu não falei de flores, nós tivemos uma grande vitória em 2019, que foi impedir a introdução da capitalização individual, um modelo muito parecido com o que existe em outros países, que certamente seria uma destruição muito maior ainda do que já foi aquela que foi feita. Então, vitórias também temos, e a luta dos trabalhadores, a luta sindical, é muito importante nisso. Se você gostou desse vídeo, você curta, compartilhe e, se precisar, se quiser discutir, entre em contato conosco pelos dados que estão aqui nesse card. Muito obrigado e até o próximo vídeo.